presente tutorial aborda as explicações acerca do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Importante destacar que esse imposto, o ITR, ele guarda algumas semelhanças com o IPTU, e por isso o IPTU algumas vezes será abordado ao longo desse tutorial. Os alunos abaixo descritos foram os alunos que participaram da confecção desse trabalho. Partamos agora especificamente para o ITR. A previsão legal do ITR é contida no artigo 153 da Constituição Federal, no inciso 6. Essa previsão na Constituição Federal é porque trata-se de um imposto federal e é da competência da União instituí-lo. A legislação infraconstitucional, através do artigo 29 a 31 do CTN, prevê também a existência desse tributo, todavia de maneira mais simplória. O que ficou mais específico é para a Lei 9.393, porque é a lei do ITR. Essa lei é que explora as regulamentações acerca do ITR. A função é a função que segue um padrão da maioria dos impostos federais, é a função extrafiscal. Mais especificamente, o ITR, ele tem a função extrafiscal do ITR tem um instrumento de combate de latifúndios improdutivos. Isso porque era uma prática antiga na nossa nação, que pessoas com elevado poder financeiro, ela adquirisse alguns imóveis rurais de grandes proporções, de vasta territorialidade rural, e oferisse lucro com a venda posterior desses imóveis. Depois da valorização, por longos anos, ele vendia e obtinha lucro com isso. Adquiria por um baixo valor e com a valorização ganhava um grande lucro. Só que isso é pouco democrático. Isso acaba que impede a exploração correta da área. E por isso a função extrafiscal, o Estado ele coíbe isso. A Lei 9.393 estabeleceu alíquotas progressivas relativas à área do imóvel e o grau de utilização. Por exemplo, uma grande área não utilizada, ela vai ser tributada com maior rigor. Uma área pouco utilizada, ela vai ser tributada com valor melhor, menos duro. E uma área bem utilizada, totalmente utilizada, ela será tributada de uma maneira mais tranquila, mais branda. Outra ressalva, ela reside na Emenda Constitucional 42 de 2003. Ou seja, a Emenda Constitucional ela fez constar na Constituição, o parágrafo 4º, ele deixou textualmente demonstrado essa função extrafiscal. Isto porque ela fez constar que o combate direcionado aos latifúndios improdutivos. Partamos agora para o lançamento. Simploriamente a abordagem de que o lançamento é por homologação, ela segue um padrão da maioria dos impostos federais. O fato gerador. O fato gerador é tido por um conceito. Leiamos o conceito. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza localizado fora da zona urbana do município em 1º de janeiro de cada ano. Esse é o fato gerador. É isso que enseja na cobrança do tributo. O ápice dessa explicação é a regra matriz de incidência e seus aspectos. O ITR ele guarda muitas peculiaridades e por isso há aspectos a serem abordados. Primeiramente, o aspecto material. Leiamos o conceito: ter a posse de bem imóvel rural e ter o domínio útil, sendo que a área rural é aquilo situado fora da zona urbana do município, e essa previsão é abstraída do artigo 29 do CTN, ou até mesmo do próprio contexto geral da Lei 9.393. Nessa questão do aspecto material, há uma abordagem muito importante a ser feita a respeito das discussões acerca do conceito de propriedade. Esse conceito ele é pormenorizadamente tratado nesse conceito. Todavia, nesse conceito de aspecto material. Todavia, as discussões acerca disso é porque a Constituição cita apenas propriedade. E aqui há duas abordagens: a questão da posse do imóvel e do domínio útil. A discussão era acerca de que tratar posse e domínio útil era uma ampliação do conceito de propriedade trazido pela Constituição. Só que exauridos os debates, inclusive com o ensinamento de Paulo Barro de Carvalho, o domínio útil e a posse são considerados, na verdade, apenas elementos que compõem a propriedade. São intrínsecos à propriedade e por isso ele não constitui ampliação ao conceito de propriedade. Vejamos agora a respeito do aspecto espacial. Leiamos aqui a questão dos conceitos.
Primeiro, a questão da competência tributária da União. É previsto que a União é o ente que irá instituir o imposto, então por isso a competência tributária é da União. Vejamos agora a questão da capacidade tributária ativa. Aqui na nossa tela já prevê a questão da possibilidade da capacidade tributária ativa dos municípios, só que a priori essa capacidade tributária ativa é da União. Mas isso aqui, a questão da capacidade tributária ativa dos municípios, é porque há a possibilidade de os municípios e a União firmarem convênio, chamada delegação de capacidade tributária ativa. Isso porque nosso município tem uma vasta área territorial e por isso é mais efetivo fazer um convênio entre município e União para que a arrecadação e a fiscalização seja firmada pelo próprio município, haja vista que a área de incidência realmente é próxima ao município. Então fica mais viável que o município assim o faça. Os valores também, eles não são os valores muito substanciais para os cofres da União, e por isso é viabilizado. E a questão também de que o município ele pode estabelecer, depender do caso específico da sua área, algumas regulamentações para cobrança e fiscalização. Ainda sobre o aspecto espacial, a questão da incidência. Essa questão de incidência ela enfrenta algumas discussões, enfrentava, aliás, hoje já exauridos também. E para isso a gente vai fazer a abordagem de quais eram as discussões, são os critérios para definir a área de incidência. Os critérios que existem são os critérios da destinação e o critério da situação. O critério da destinação ela fala que o imóvel urbano destinado à agricultura ou à pecuária é um imóvel rural. E o imóvel urbano destinado à moradia, comércio e indústria é um imóvel urbano. Parece-nos mais correto, e é o que foi definido, que o critério da situação é o critério mais correto. É o critério que diz que o seguinte: o imóvel que se encontra dentro do perímetro urbano rural o imóvel que se encontra dentro do perímetro urbano é imóvel urbano, e o imóvel situado fora deste é imóvel rural. Como eu havia dito, parece-nos mais correto, e é o que foi definido, inclusive através do artigo 32 do CTN. O ITR ele tem uma área de incidência através da exclusão da área de incidência do IPTU. Então vamos ver aqui pormenorizadamente o artigo 32 e através dessa leitura é que vamos definir qual que é a área de incidência do ITR. Por ser um grande artigo, eu dispenso a leitura integral do mesmo. Todavia, vamos fazer o seguinte destaque. O parágrafo primeiro ele define que os seus incisos, em pelo menos 2 deles, eles devem ser observados para definição da área de incidência do IPTU, certo? Pelo menos 2 deles. E para isso, define-se perímetro urbano. Excluído o perímetro urbano, ou seja, fora de pelo menos 2 incisos acolhidos pelo município para definição do IPTU, é tido o ITR. Se não alcança nem os 2 incisos estipulados pelo município para incidência do IPTU, ali deve incidir o ITR. Quanto ao aspecto temporal, ele também deve ser lido em conjunto com o aspecto espacial, haja vista que nosso país, a União, ela tem a competência sobre todo o território federal, então ele tem que ser lido em conjunto, pois como a gente vê, 1º de janeiro de cada ano fiscal é o local onde se dá ocorrido o fato gerador. Aqui a gente cita a lei do ITR, através do artigo 1º, define essa lei, 1º de janeiro. O decreto regulamentador 4.382 de 2003, através do artigo 2º, e o parágrafo 1º da instrução normativa SRF 256/02. Todos esses dispositivos eles preveem que no dia 1º de janeiro. E por que eu disse que o aspecto temporal deve ser lido em conjunto com o aspecto espacial? Justamente porque o ITR é um imposto federal, ele incide sobre todo o território federal. Então, o município ele não tem a competência para mudar essa data.
Ele tem apenas a atribuição de arrecadar, se fazer o convênio, de arrecadar e fiscalizar. Então, é por isso que os aspectos têm que ser lidos em conjunto. A questão do aspecto pessoal. Logicamente, o sujeito ativo, o credor, como eu já disse, tanto a União como o município podem ser credores. Por quê? A União ela tem a competência, a atribuição originária. Só que, recorrentemente, os municípios anuem a atribuição de cobrança e fiscalização do ITR. E por isso, eles passam a deter o sujeito ativo, passam a ser o sujeito ativo. Importante destacar aqui uma peculiaridade a respeito do quinhão, se caso a União não elaborar esse convênio, se caso o município não anuir esse convênio. O quinhão é de 50% da arrecadação obtida na área do município, se a própria União fazer a fiscalização e arrecadação. Mas se o município fizer, ele vai oferir 100% da arrecadação e por isso vai obter maiores arrecadações. É importante destacar aqui de maneira bem rápida que o município, se ele ofere arrecadação e fiscalização, além de obter um maior quinhão, ou seja, a integralidade deles, ainda por se tratar da área de incidência bem próximo, né, à própria estrutura fiscal, pode oferir maiores arrecadações, ter a redução de pessoas devendo ao município ou à própria União. E agora façamos a abordagem do sujeito passivo, logicamente o contribuinte, que é o proprietário de imóvel rural, o titular do imóvel rural ou o que possua domínio útil desse. Aspecto quantitativo, ele enseja em algumas discussões preliminares. Vejamos. Primeiro, o ITR, assim como o IPTU, ele tem a progressividade. No IPTU, a progressividade se dá o quê? Se a área for uma área central, ou uma área onde há maior circulação de veículos e pessoas, a área onde se concentra a maioria dos comércios, essa área é o local em que implica uma alíquota maior de IPTU. Semelhantemente ao ITR, se for uma área cuja terra tiver uma qualidade maior, se for mais plana, o ITR será maior. E a questão também a ser abordada é a questão da imunidade tributária, que no ITR ela é diferente. A lei do ITR, através do artigo 2º, ela prevê que prevê a existência de imunidade para pequenas glebas rurais, e mais adiante já vejamos quais são os critérios para a definição de glebas rurais. Quando essa pequena gleba rural, ela tem que ser explorada pela própria família do proprietário, e o proprietário não pode possuir outro imóvel. Aí sim incide a imunidade tributária diferente. Que é bom destacar que a gleba rural ela tem os parâmetros, são através dos incisos desse artigo 2º. Vejamos. O inciso 1, ele define que gleba rural é aquela área do município compreendido na Amazônia Ocidental, no Pantanal Mato Grossense ou Sul Mato Grossense, que tem o tamanho de 100 hectares no máximo. Semelhantemente, é 50 hectares no máximo se a área está compreendida no polígono das secas na Amazônia Oriental, e 30 hectares em todos os outros municípios. Isso é muito acertado, na minha humilde opinião, porque nosso estado, nosso país, aliás, ele tem uma faixa territorial elevadíssima, e por isso tem que se considerar que há peculiaridades que variam de um extremo a outro do país. E agora, efetivamente, tratando da questão quantitativa, né, do aspecto quantitativo, a definição da base de cálculo. Primeiramente, a gente tem que chegar ao valor fundiário. Para isso, o valor fundiário, a gente tem que saber o que é terra nua. Terra nua é a área total descontada das benfeitorias, ou seja, é a área total onde se desconta as construções, as plantações, aquilo que de útil aquela área está sendo produzida, está sendo construída. Essa área é a chamada terra útil. A terra útil, ela, para fins de definição do valor fundiário, ela tem que ser ainda subtraída do valor da terra não tributada, aquelas áreas onde o
o proprietário ele não pôde explorar, por se tratar de uma área de reserva legal, ou área alagada por hidrelétrica, ou de servidão administrativa. A servidão administrativa é bom ilustrar a questão do onde passam aquelas linhas de alta tensão, e a área de mata nativa, que por opção o próprio proprietário não quis explorar. E o valor obtido com a base de cálculo será exatamente o valor fundiário, que é a área útil, a área nua, da terra nua, subtraída da área não tributária. Esse valor ele considera a capacidade contributiva do próprio proprietário para fins de definição da alíquota. Bom, aqui eu termino nossa apresentação com agradecimento ao professor Bruno Rocha e aos colegas que participaram da confecção do presente trabalho.